E aí, gente, tudo bem? Deus abençoe a todos. Estamos juntos aqui para fazermos o nosso estudo bíblico de hoje, dando continuidade ao nosso livro do Apocalipse, capítulo 2. São João vai receber então uma mensagem em visão, uma mensagem do próprio Jesus, que escreve às 7 igrejas. 7 quer dizer todas as igrejas, mas aqui ele vai separar em 7 grandes igrejas da Ásia Menor, começando pela igreja maior, que era a igreja de Éfeso, né, e as igrejas das cidades vizinhas, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Tiatira e Laodiceia. E aqui ele gasta 2 capítulos para fazer essa leitura. Nós estamos fazendo o seguinte, como é um pouco denso a leitura e temos muita coisa a aprender, em 15 minutos fica difícil a gente ler um capítulo inteiro. Então ontem nós fizemos 2 cidades, hoje nós iremos tentar fazer 3 cidades, a nossa meditação, tá bom? Vamos nos colocar como se fôssemos essas cidades, vamos nos colocar como se fosse essa mensagem para nós, onde nós precisamos melhorar, qual o prêmio que nós iremos receber, qual a correção que o Senhor vai nos dar, né? Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Senhor, eu te peço, derrama a sua graça sobre nós, para que nós possamos, cheios de Ti, fazer a Tua vontade. Amém. Então vamos para o capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Pérgamo, a terceira igreja. Pega comigo a tua Bíblia, e aqui eu já fiz o meu estudo, né? As anotações, uma caneta, vamos lá. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que é essa espada afiada de 2 gumes? É uma palavra de correção, é uma palavra certeira, aquele que corrige, aquele que vem para pôr as coisas no lugar. A palavra de Deus é a verdade, Ele é a palavra. Sei onde moras, versículo 13. É onde está o trono de Satanás. Talvez essa palavra aqui seria para o pessoal com todo carinho, vamos dizer assim, que mora nas Babilônias de hoje em dia, tipo Rio de Janeiro, não é? Nova York, Califórnia, tantas cidades hoje que vivem uma promiscuidade tremenda, né? E você me entende, eu não estou falando mal das cidades em si, minha gente, mas é o que a gente vê, não é? O culto ao prazer, o culto ao prazer. Então ele vai dizer: é onde está o trono de Satanás. Tu, porém, seguras firmemente o meu nome, pois não renegastes a minha fé, nem mesmo nos dias de Antipas. Antipas era o rei, né, que o imperador queria destruir tudo. Minha testemunha fiel, que foi morto junto a vós, onde Satanás habita. Então, olha que interessante, né? Aquelas pessoas viviam num lugar, numa cidade onde Satanás era cultuado, né? Ele reinava naquele lugar. Então, elas viviam ali e estavam sendo fiéis ao Senhor, mesmo na época da tribulação. Aí ele vai dizer, versículo 14: tenho contudo, ou seja, foi primeiro positivo, né? Ó, eu sei que vocês moram aí, numa região tenebrosa. E talvez você, para mim, para você está numa família, você queria estar aqui em Cachoeira Paulista, onde está a Canção Nova, coisa maravilhosa. Mas você mora numa cidade, ou está num ambiente, está trabalhando, onde pessoas são do mal, né? Pessoas maldosas, mas você está aí, mantendo-se fiel. E isso é lindo, isso é maravilhoso, né? Isso é fantástico. Perseveremos assim, né? Sejamos fiéis, mesmo estando morando onde está o trono de Satanás, onde as pessoas já não creem mais em Deus. Positivo. Segundo, tenho contudo algumas reprovações a fazer. Vamos lá. Tens aí pessoas que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar uma pedra de tropeço aos filhos de Israel, para que comessem das carnes sacrificadas aos ídolos e se prostituíssem. Né? Do mesmo modo,
tens também pessoas que seguem a doutrina dos nicolaítas. Convertei-vos, pois. Do contrário, virei logo contra ti para combatê-los com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escolhido. E lhe darei também uma pedrinha branca, uma pedrinha na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então vamos lá. Primeiro, onde é a mensagem é para quem? Quem é que está falando a mensagem? Aquele que tem a palavra verdadeira. Aquele que é a palavra verdadeira. Aquele que tem a verdade. Uma palavra fiada, uma palavra que corrige. Né? Então, primeiramente é isso. Essa experiência. Segundo, para quem? Para aquelas pessoas que moram, que vivem num ambiente que é dominado por Satanás, mas que são fiéis a Deus, não negam a sua fé. Essa palavra é para você. Né? Mas eu tenho contra ti que algumas pessoas seguem a doutrina de Balaão, que estão tropeçando, que estão se deixando ludibriar pela TV, pelas grandes emissoras, pela internet, pelos músicos, pelos artistas, estão negando a sua fé, estão se deixando ludibriar pelas falsas profecias e fazendo coisas impróprias, idolatrando os ídolos, né? Seitas, sincretismo religioso, se prostituindo. Assim também como tem pessoas que seguem a doutrina dos nicolaítas, que a gente já viu aqui, que é uma doutrina herética. Aí Deus vai dizer, convertei-vos, pois. Então é hora de converter. Se você percebe que você ou alguém está ali vivendo, se deixando ludibriar pelo pecado, convertemo-nos. Do contrário, eu virei logo a ti para combatê-los com a espada da minha boca, ou seja, com a verdade, para corrigir aqueles que estão errando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao vencedor, aquele que for fiel, não desistir, darei o maná escondido. E lhe darei também uma pedrinha branca. O maná escondido é o quê? Né? É o alimento do reino celeste. É o alimento do reino celeste. E a pedrinha branca, a cor da vitória, a cor da alegria, né? É o sinal da admissão nesse reino. O nome novo exprime a renovação interior, que torna digno do reino de Deus. Então, sejamos fiéis, porque ao vencedor teremos um prêmio. Quarta igreja, Tiatira, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, assim diz o Filho de Deus, cujos olhos parecem chamas de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze. Lembra? Chamas de fogo quer dizer os olhos que tudo vê, a sabedoria, a ciência. Pés semelhantes ao bronze, estabilidade, firmeza, estabilidade. Conheço tua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança e as tuas obras mais recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. Olha que coisa maravilhosa. Essa comunidade, esse povo, essas pessoas eram pessoas cheias de amor, de fé, de dedicação, de perseverança e realizavam obras de caridade maiores que as primeiras. Ou seja, estavam crescendo. Isso é maravilhoso. Agora vem uma reprovação. Reprovo-te, contudo, pois deixas em paz Jezabel. Esta mulher que se afirma profetiza, ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe um prazo para que se converta. Ela, porém, não quer se converter da sua prostituição. Eis que a lançarei em um leito, e os que com ela cometem adultério, numa grande tribulação, a menos que se convertam da sua conduta. Farei também com que os seus filhos morram, para que todas as igrejas saibam que sou eu quem sonda os rins e o coração. E a cada um de vós retribuirei segundo a vossa conduta. Vocês estão entendendo, meu querido? A comunidade era fiel, pessoas fiéis a Deus, ao Senhor, porém, deixava-as em paz Jezabel. Ou seja, vamos dizer assim, para o nosso dia de hoje, porém, a gente era fiel, mas não queria se meter com quem estava fazendo coisa errada. Não denunciava o erro do outro, dos governantes, dos artistas, de qualquer pessoa.
que está profetizando de forma errada, que está levando os filhos de Deus ao pecado. Então é como se eu estivesse bem, muito bem, feliz, eu estou amando, estou fazendo as coisas boas, mas existe uma reprovação. Sabe qual é? A minha omissão diante do pecador, diante do pecado, diante do erro do outro. Eu fico omisso, faço a minha parte, estou até bem, mas eu estou omisso. Deus reprova a omissão. E ele vai dizer, eu estou dando um tempo para que se converta. Né? Se convertam. Eis que lançarei num leito, e aos que com ela cometem adultério, numa grande tribulação, a menos que se convertam da sua conduta. Então, se converter da conduta. Oremos para que os outros se convertam, aqueles que estão no caminho errado se convertam. Não sejamos omissos, mas ajudemos, oremos e falemos. Denunciemos o pecado para que aquelas pessoas que estão no pecado, no erro e conduzindo muitos ao erro, se convertam. Se convertam. Senão vai vir uma grande tribulação. E a cada um de vós retribuirei segundo a vossa conduta. Deus retribui a cada um de nós segundo a conduta. Ponto final, querido. Você está entendendo? Quanto a vós, porém, os outros de Tiatira, que não seguem essa doutrina, que não a conhecem, as profundezas de Satanás, como dizem, declaro que não vos imponho outro peso. O que tendes, todavia, segurai-o firmemente até que eu venha. Ou seja, aqueles que estão sendo fiéis, que não estão nem sabendo que está acontecendo as coisas erradas, que não tem como ser omisso, eu não vou impor outro fardo. Sejam fiéis. Segurem, agarrem o que tendes e sejam fiéis, até que o Senhor venha. Seja fiel até que o Senhor venha. Ao vencedor, ao que observar a minha conduta até o fim, conceder-lhe-ei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as apacentarás, como se quebram os vasos de argila. Autoridade sobre as nações. Conforme também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A estrela da manhã, meu querido irmão, é a autoridade. Né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Rapidamente, capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, são os anjos, e as 7 estrelas, as igrejas. Conheço tua conduta. Agora vem só correr negativo, olha aqui. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Os medíocres, né? Os mentirosos, que por fora você, cara, tá vivo, mas no fundo são mortos, não tem intimidade, não tem profundidade. Torna-te vigilante e consolida o resto que estava para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Deus. Então nem tudo está perdido, então aquilo que você tem de bom, consolida, firma. Lembra-te, portanto, de como recebestes e ouviste. Observa-o e converte-te. Caso não vigies, virei como um ladrão, sem que saibas em que hora venho te surpreender. Em Sardes, contudo, há algumas pessoas que não sujaram as vestes. Né? Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Dignas. O vencedor se trajará com vestes brancas e eu jamais apagarei seu nome do livro da vida. Proclamarei seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vejam, quinta igreja, Sardes, né? Aquele que tem um domínio sobre todas as coisas, aquele que é o Senhor de tudo. Ele vai dizer, olha, conheço tua conduta. Tens a fama de ser vivo, de estar vivo, mas você está morto por dentro. Sepulcro caiado. Você talvez tenha muitos... Emanuel, você vendeu muitos CDs, fez muitos shows. Para as pessoas parece que está tudo bem, mas por dentro você está morto. Então faz o seguinte, se converta. Aquilo que ainda não está morto, fortalece. E se converta. Volta a viver o evangelho de verdade. Que a vida brota no interior. Seja um homem de Deus. Né? Seja um homem de Deus. Porque se você não se converter, eu virei como um ladrão, sem que saibas, e vou te surpreender. E já que ele retribui cada um segundo a nossa conduta, que a gente se converta, né? Uau, que palavras maravilhosas. Ao vencedor darei as vestes brancas. Iremos para o céu. Gente, a recompensa é a eternidade, é a vida eterna, é a intimidade perfeita com Deus. Sejamos fiéis, nos convertamos, progridamos na fé. Deus abençoe você e até amanhã.